Romanos capítulo 8, versículo 26. Olha o que diz o texto. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu vou ler de novo. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você tem a sua Bíblia, se você tem o seu celular aí na Bíblia, no celular, se você puder deixar grifado essa expressão aqui, ó, não sabemos orar como convém. Se você puder deixar grifado ou anotar aí no seu celular, porque essa é a base da nossa mensagem hoje. É sobre isso que eu quero falar hoje. É interessante, meus irmãos, olha só. Eu estou falando aqui, acabei de falar sobre sexta-feira, nós orarmos. Toda a primeira semana do mês nós dedicamos aqui a oração às 6 horas da manhã. Nós estamos com a igreja aberta, toda a primeira semana de cada mês, 6 horas da manhã, aberto para quem quiser orar. Vir à igreja às 6 horas da manhã, oramos aí 30 minutos, 35 minutos, não passa disso. A igreja fica aberta para que as pessoas possam vir à igreja, orar. Eu já disse aqui, embora sejam os grupos os responsáveis, não precisa as pessoas virem exatamente ou necessariamente só naquele dia. As pessoas podem vir todos os dias, podem vir o dia que quiser. Então preste atenção, eu queria começar, falei sobre sexta-feira nós orarmos. O mês passado, nesse mês de maio, nós estávamos aqui orando, acho que foi no culto no dia da oração dos casais. A Ana falou um negócio aqui que não passou despercebido. Ela falou assim, tão interessante se nós começássemos a orar antes do culto, meia hora antes do culto. E eu fiquei com aquilo, pensei, fiquei pensando. Não que nem precisava pensar, né? E porque eu acredito que todos aqui sabem a importância da oração. E quanto mais nós orarmos coletivamente, eu acredito que muito mais a nossa vida no privado, no individual, vai se fortalecer. Pode parecer estranho isso aqui, presta atenção, pode parecer estranho, porque a gente muitas vezes fala que a nossa vida pública, né, ela reflete muito a nossa vida no privado, né? Se você se desenvolve, tem uma vida espiritual no secreto, na tua intimidade, se você tem uma vida de oração, né, uma vida individual de oração, isso vai se refletir na vida pública, né? Mas eu estava pensando sobre isso, eu falei, se a gente for fazer uma análise, está meio ruim o negócio, né? Não estou falando aqui da igreja, tá? Entenda isso. E eu pensei, será que a gente não deveria inverter? Por quê? Porque lidar com coisas espirituais não é fácil. A gente pode pensar que é fácil. Tem muita gente que pensa que é fácil. E às vezes, no sermão, às vezes a gente pode deixar transparecer que é fácil. Não é, é uma batalha. Se você já tentou, se você já fez um voto com Deus, eu vou jejuar 15 dias, eu vou jejuar o dia inteiro, você sabe a batalha que é. Se você diz assim, eu vou jejuar e eu vou ficar sem almoçar durante uma semana, você sabe que é difícil. Um dia, vou tirar o almoço, eu vou ficar sem o café da manhã, você sabe o quão difícil é. E se não é difícil, e se você considera que não é difícil, alguma coisa está errado. Porque nós estamos colocando em sujeição a nossa carne ao Espírito. Nós estamos acostumados, a nossa carne está acostumada com aquilo, né? A nossa carne está tão acostumada com aquilo, e daqui a pouco você decide abdicar de algo por algo, né? Você decide sujeitar a tua vontade, a vontade própria, a vontade humana, a vontade da carne, submeter à vontade de Deus, à vontade do Espírito, você abrir mão de algo humano, né? Carnal, para lidar com uma questão espiritual. Se você lida com isso, você sabe que não é fácil, né? A gente diz, eu vou me consagrar a Deus, eu vou me consagrar ao Senhor, pois parece que naquela semana, naquele dia,
o capeta resolve enviar todos os enviados dele contra você, né? Começa todo mundo, cada um que chega fala uma coisa para te estressar, para te tirar do sério, para te tirar da consagração. A gente sabe que é assim. Você decide fazer o jejum, a mulher resolve fazer aquele prato maravilhoso que você adora. E ela diz, é hoje, só o mês que vem agora. Aí você diz, e agora, hein? E agora, hein? Aí você pega e faz o quê? Vou ter que largar a mão, vou abrir mão desse jejum, vou ter que comer essa comida aqui. Então a gente sabe que lidar com as coisas espirituais não é fácil, não é fácil. Então o que nós precisamos? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver exatamente muito disso. Nós vamos ver a igreja primitiva se reunindo para orar. A igreja primitiva, no livro de Atos dos Apóstolos, se reuniu para orar, esperando a promessa de Deus, a promessa do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo. Quando Pedro, Paulo, Silas, esses homens estavam presos, a Bíblia vai dizer que a igreja se mantinha unida em oração em favor disso. Nós vamos olhar, a Bíblia está recheada de incentivo da oração coletiva, mostrando a importância, e eu entendo, se nós lidamos com coisas espirituais, quanto mais nós praticarmos essas coisas juntos, muito mais a nossa solitude vai ser a prática na nossa individualidade, particularidade, muito mais ela vai ser fortalecida. Você consegue entender o caminho inverso? Eu vejo o caminho inverso como uma prática maravilhosa. Por quê? Porque você vem na igreja, se você está orando junto. Ontem nós oramos, imagina, nem sei quantos homens tinham lá. Mas quando a gente pegou na mão, pega na mão do homem que está aí do seu lado, aquele monte de macho de mão dada orando, né? Aquilo lá é maravilhoso, porque você consegue ver que existem outras pessoas orando também. Existem outras pessoas passando por dificuldades, existem outras pessoas, outros homens lá chorando por causa de problemas de que eles estão enfrentando, lutas que eles estão enfrentando. Você sai dali motivado, você sai dali dizendo, poxa, que legal. Você sai dali com vontade de orar mais, né? Porque isso fortalece. Nós estamos lidando com coisas espirituais e a gente está dizendo o quê? Existem outras pessoas praticando também aquilo que eu preciso praticar. A gente sabe muito bem, quantos de vocês já não dobraram o joelho para orar e estavam orando pelo Ronaldinho Gaúcho, orando para o Brasil ser campeão, a mente vai viajando, daqui a pouco você está lá, não tem nada a ver, a oração está falando umas coisas que não tem nada a ver, né? A gente sabe a dificuldade que eu tenho que orar, e a gente vai empurrando aquele momento de oração, e daqui a pouco a gente vê, agora tem que dormir, porque amanhã eu tenho que acordar cedo de novo. Por favor, isso aqui não é nenhum julgamento, e eu também não estou dizendo aqui que estou apontando ninguém aqui, eu estou falando de uma dificuldade que eu entendo que é natural, porque nós estamos lidando, a Bíblia diz que há uma guerra, há essa batalha constante, a nossa carne quer fazer a nossa vontade, mas o Espírito que habita em nós quer que façamos a vontade dEle, Eu poderia citar N exemplos aqui. Você vai ler a Bíblia, você faz um propósito de ler a Bíblia o ano inteiro, chega 31 de janeiro, você já não está lendo mais nenhum versículo da Bíblia. Por quê? Porque são batalhas. Não, pastor, minha vida é corrida. Não. Não é não, é a batalha espiritual, é a guerra espiritual. Então, e quando nós olhamos para esse texto aqui, eu pedi para você grifar, marcar, escrever essa expressão aqui, essa parte do texto, quando Paulo, escrevendo à igreja, escrevendo aos romanos, ele vai dizer, olha, ele vai dizer, não sabemos orar, porque não sabemos orar como convém. Bom, se nós entendemos que a oração é uma das práticas mais preciosas da vida cristã, no conceito mais simples, mais básico, orar é falar com Deus. Orar é ouvir a Deus, o conceito mais básico, essa é a oração, todo mundo sabe disso. Mas quando nós olhamos para o texto, Paulo vai dizer que não sabemos orar como convém. Bom, se oração, no conceito mais básico, é falar e ouvir a Deus, se nós entendemos que orar é uma das práticas mais preciosas da vida cristã, nós precisamos entender que quando Paulo diz, não sabemos orar como convém, Paulo não está dizendo, ele não está tratando a oração como algo reservado apenas para pessoas mais experientes. Preste atenção,
a expressão que Paulo usa, quando ele diz não sabemos orar como convém, ele está dizendo não sabemos, e é o apóstolo Paulo. Ele não está dizendo vocês não sabem, ele está dizendo não sabemos orar como convém. Preste atenção, então aqui, talvez algumas pessoas dizem assim, é por isso que eu não oro, é por isso que eu tenho essa dificuldade de orar, por isso que eu não consigo orar. Preste atenção, o que Paulo está querendo dizer aqui, nós precisamos entender que quando Paulo diz, não sabemos orar como convém, Paulo não está tratando desse assunto, ele não está dizendo que a oração é algo reservado só para supercrentes, só para pessoas experientes. Não, quem sabe orar é o pastor, vamos lá pedir para o pastor orar, vamos lá pedir para o padre rezar, vamos lá pedir para aquela pessoa que é mais experiente do que eu fazer isso. E aí é que entra o problema, esse conceito está errado. Mas parei, pastor, Paulo não está dizendo que nós não sabemos orar como convém. Bom, eu já falei que embora a oração seja, no conceito mais simples, seja a nossa conversa com Deus, oração no conceito mais simples é falar e ouvir a Deus, ele faz essa afirmação porque faz sentido. E nós precisamos, qual é o sentido dele? Qual é o sentido desse texto? Por que Paulo está dizendo, não sabemos orar como convém? Isso é para dizer para você, olha, se você não é um crente há 10 anos, você não sabe orar. Não. Ele está dizendo, olha, se você não é um super crente, você não sabe orar. Não, não é sobre isso. Paulo não está falando sobre um grupo de pessoas. Paulo não está fazendo aqui uma divisão de pessoas que sabem e de pessoas que não sabem orar. Não é, eu quero que você entenda isso. E quando nós olhamos o texto e Paulo diz, não sabemos orar como convém, alguns podem, à primeira vista, podem imaginar a oração como algo difícil a ser feito. Ah, pastor, por isso que eu não consigo orar, está aí, a Bíblia diz que orar, eu não sei orar como convém. Por isso que a oração é difícil para mim. Outros podem pensar que existe uma fórmula, que oração é uma fórmula revelada a poucos. Poucos conhecem sobre oração, mas não é sobre isso. Paulo não está dizendo, não está colocando a oração num nível de complicação. Paulo não está dizendo, olha, vocês precisam estudar muito para saber orar. Não, não, Paulo não está falando sobre essas coisas. E é sobre isso que eu quero que a gente entenda hoje. Paulo não está colocando a oração como algo complicado. E às vezes o grande problema é que na cabeça de muitas pessoas ela é complicada, porque ela olha a figura do pastor, e o pastor que está ali a vida inteira fazendo aquilo e desenvolvendo a sua vida espiritual, aí ela pensa, eu nunca vou conseguir orar igual o pastor. Mas não existe oração igual, não é sobre ser igual, não é sobre orar igual a fulano, não é sobre isso. Nós precisamos desmistificar, nós precisamos quebrar esses paradigmas, nós precisamos entender essas coisas, para que o caminho da oração fique mais fácil, para que o caminho da oração se torne bem aberto, para que a gente possa caminhar, para que todos possam caminhar, desenvolver e entender que a oração é a coisa mais preciosa da vida cristã, é a prática mais preciosa da vida cristã, e aqueles que não oram estão perdendo de desenvolver a coisa mais preciosa que o cristão pode desenvolver, falar com Deus, falar com Deus. Tem gente que sonha, eu queria conhecer fulano, meu sonho é falar com Beltrano. Imagina, gente, nós temos o privilégio de falar e de conversar com o Criador de todas as coisas, o Pai das luzes. Imagina só, nós temos, você talvez para conseguir falar com alguém, você vai precisar de uma agenda, esperar a agenda de 1 ano. Para Deus não, com Deus não. Com Deus você pode falar a qualquer hora. Você nem precisa estar aqui na igreja para falar com Deus. Você pode falar com Ele quando você está dirigindo. Você pode falar com Ele quando está trabalhando, deu aquela folguinha lá no trabalho, aqueles segundos, aqueles minutos de folga no trabalho. Você pode falar com Ele, sabe por quê? Porque Ele está em todo lugar e em todo tempo. Amém? Não é precioso isso, irmão? Então o que Paulo está revelando aqui? Por que então Paulo está dizendo se oração é fácil? Se você está dizendo que oração não é difícil, por que ele está dizendo que nós não sabemos orar como convém?
aí é que está. O que Paulo está dizendo, o que Paulo está revelando, é que por causa das nossas fraquezas e das nossas limitações humanas, muitas das vezes não conseguimos orar do jeito certo. Do jeito certo. Ah, mas peraí, tem um jeito certo de orar? Tem, calma, tem um jeito certo. Paulo não está fazendo uma crítica à oração. Paulo não está repreendendo os cristãos. Na verdade, o que Paulo está dizendo é o seguinte: orar sozinho, você não consegue. Se você quiser orar sozinho, você não consegue. Ah, quer dizer que eu tenho que orar com alguém? Não, calma. Não é sobre orar com alguém. Não é sobre orar com uma pessoa. É sobre orar com o Espírito Santo. É sobre orar com Ele. O que na prática isso quer dizer? Presta atenção. Paulo está dizendo, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar de maneira apropriada. Não sabemos orar como convém. E aqui entra uma pergunta: existe uma maneira certa de orar? Sim, existe uma maneira. Mas nós precisamos entender que essa maneira certa não tem a ver com eloquência. Não tem a ver com a nossa habilidade de articular palavras bonitas. E aí, Alessandro, o grande segredo. Porque tem muita gente que não ora, porque ela diz, eu não sei usar essas palavras. Não é sobre usar palavras bonitas. Não é sobre ter a habilidade de articular as palavras. Quando Paulo diz, vocês não sabem orar, nós não sabemos, ele não diz vocês, ele diz, não sabemos orar como convém. Ele está dizendo, não sabemos orar da maneira certa. Ele está dizendo que nós não sabemos orar corretamente quando queremos usar o nosso entendimento. Quando queremos fazer isso por conta própria. Sem contar com o quê? Com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Porque ele diz, é Ele que nos ajuda na nossa fraqueza. É Ele que nos ajuda na falta do nosso entendimento e da nossa compreensão e dessa capacidade de falar com Ele. Então o que Paulo está dizendo? Quando ele diz, nós não sabemos orar de maneira apropriada. Ele está dizendo, quando você for orar, a primeira coisa, você precisa saber qual é a vontade de Deus para essa situação. Já viu que muitas vezes nós vamos orar e é exatamente isso. Nós vamos orar e nós começamos a despejar um monte de coisa diante de Deus. E nós achamos que isso é a oração. E nós não procuramos, na maioria das vezes, conhecer a vontade de Deus para aquela situação. Então nós tornamos a oração o quê? Nós tornamos a nossa oração um monte de palavras de ordenanças a Deus. Nós chegamos para Deus e dizemos, Deus, não importa se essa é a tua vontade, eu quero que aconteça isso. Nós não nos dedicamos a conhecer a vontade de Deus para a situação. Existem algumas vontades de Deus que estão explícitas na palavra de Deus, estão claras, e aí entra o conhecer a palavra de Deus. Por exemplo, eu preciso orar, buscar a Deus e orar para saber se Deus quer salvar a minha família? Eu preciso perguntar para Deus se Ele quer fazer isso, sim ou não? Não, porque essa vontade está explícita. O desejo de Deus é que todos cheguem à salvação, todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade explícita, clara, está claro na palavra de Deus. Eu não preciso orar e dizer, Deus, o Senhor acha que eu devo orar pela salvação de fulano? Não, isso aí é a vontade dele. Então, se eu já conheço a vontade de Deus, então significa que eu estou orando como convém. A grande questão é que, na maioria das vezes, nós não sabemos qual é a vontade de Deus para determinadas situações na nossa vida. E ouça o que eu quero te dizer, nós perdemos aí o maior de todos os privilégios. Porque entenda uma coisa, gente, entenda uma coisa. Mais do que falar é ouvir. Mais do que você pedir, é você ouvir. Então presta atenção, e às vezes nós perdemos essa oportunidade tremenda de ouvir a Deus, de ouvir a voz de Deus, e nós ouvimos a voz de Deus através da sua palavra. Nós podemos ouvir a voz de Deus de forma audível, bom, você pode,
Pode acontecer essa experiência? Pode. Ela é a regra? Talvez não. Mas conhecer a sua palavra, conhecer as verdades que estão descritas na sua palavra, bom, essa sim é a regra. É exatamente. Deus se comunica conosco através da sua palavra. Deus se comunica conosco através da revelação da sua palavra, daquilo que já está escrito, daquilo que já está manifesto na sua palavra. O Hebreus vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz. É a palavra que o Espírito Santo inspirou e que hoje nós conhecemos como Bíblia Sagrada. Entenda, é a palavra inspirada pelo Espírito, escrita pelos homens, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então olha só, quando Paulo diz, não sabemos orar como convém, ele está dizendo, olha, para você orar de acordo, para que a tua oração seja uma oração agradável a Deus, você precisa conhecer qual é a vontade de Deus para essa situação. Quando você conhece a vontade de Deus para essa situação, então você vai e ora exatamente dentro daquela vontade que já está expressa, daquela vontade que já está clara. Sabe qual é o problema quando Paulo diz nós não sabemos orar como convém? Porque na maioria das vezes nós oramos guiados pelas nossas emoções. A maioria das vezes nós oramos guiados pelos nossos sentimentos. E aí nós oramos guiados pelos nossos medos, oramos guiados pelas nossas preocupações, oramos guiados pelas circunstâncias externas. Oramos guiados muitas vezes pelas circunstâncias externas. Aí é aquilo que eu disse. Às vezes as pessoas esperam, muita gente espera as coisas acontecerem na sua vida para terem um motivo de oração. Para muitos a oração, a única oração que eles conhecem é a oração de petição. Eles só sabem orar para pedir algo para Deus. Se a gente disser, gente, não vamos pedir nada para Deus hoje aqui, mas vamos falar com Deus, muitos vão dizer, tá, mas eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê? Eu vou voltar àquele exemplo que eu sempre dou. Quanto mais você conhece alguém, mais assunto você tem para conversar com ele, sim ou não? Quanto mais você conhece uma pessoa, mais você tem para conversar com ele, mais à vontade você fica, mais à vontade você fica. O grande problema é que nós confundimos isso com religião. Nós achamos que para falar com Deus a gente precisa botar um terno, precisa botar uma roupa gabaritada, a gente precisa estar naquele dia especial para aquilo, e às vezes a gente perde oportunidades tremendas. Às vezes a gente perde oportunidades maravilhosas, porque a gente acha, não, mas eu estou em casa. Não, mas imagina, eu acordei de madrugada, como que... Não pode ser. E às vezes nós vamos perdendo oportunidades maravilhosas de falar com Deus. Olha só, por que Paulo está dizendo, nós não sabemos orar como convém? Porque muitas das vezes, na maioria das vezes, as nossas orações são guiadas, nós não sabemos qual é a vontade de Deus na situação pela qual nós estamos orando. Segundo, nós somos guiados pelas nossas emoções. Muitas vezes a nossa oração, ela só existe porque teve um fator externo, porque teve um fator motivador externo. Uma notícia que eu recebi, uma situação que eu vi, algo que chegou na minha vida, chegou na minha casa, e aí eu tenho um motivo para falar com Deus. Por isso Paulo está dizendo, nós não sabemos orar como convém. E quando ele diz nós não sabemos orar como convém, porque muitas das vezes nós pedimos coisas boas. Alguém já pediu coisa ruim para Deus aqui? Alguém já pediu coisa ruim? Deus, eu quero que o Senhor me dê um... Não, né? A gente só pede coisa boa. A gente só pede coisa boa. O grande problema é que muitas vezes a gente pede coisas boas, mas fora do tempo e fora do propósito de Deus. Nós conhecemos Eclesiastes capítulo 3, que diz que tudo tem um tempo determinado para Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo para tudo. E às vezes nós não paramos para pensar se essa oração, esse pedido, e agora falando sobre pedido, se esse pedido é para esse tempo. Se esse pedido é para esse tempo. Você consegue entender? Por isso Paulo está dizendo, nós não sabemos orar como convém. Ele não está falando de expressões, ele não está falando de oratória, ele não está falando da habilidade, de articulação, não é sobre isso. Nossa, que oração bonita. Sim, você pode olhar e admirar a oração de muitas pessoas,
a forma como a pessoa articula as palavras, mas essa oração pode ser vazia. Ela pode ser vazia. Pode ser alguém, e você não precisa ficar julgando isso, não é nosso papel, mas essa oração pode ser exatamente uma oração que não convém. Para Deus não faz sentido. Por quê? Porque eu estou orando por algo que eu nem sei qual é a vontade de Deus para aquilo. Eu posso estar orando, mas guiado por uma emoção, guiado por um sentimento, guiado por um medo, por uma ansiedade, guiado por uma angústia. Quantas pessoas já não chegaram diante de Deus e fizeram um voto com Deus no momento de maior apreensão da sua vida, mas porque foram levados por um sentimento de emoção. E o que acontece após isso? Quando aquela sensação passa, quando aquele momento passa, o que a pessoa falou para Deus, ou o voto que ela fez, fica para lá. Ela não cumpre. Por quê? Porque aquela oração, aquele voto, aquilo foi motivado por uma circunstância externa, por um sentimento. Aí eu vou lá, Senhor, olha Senhor, se o Senhor resolver esse problema, eu prometo. É uma oração que não convém. A pessoa está fazendo uma oração que não convém. E quando aquela situação às vezes se resolve, aquilo que a pessoa falou, aquele voto que ela fez, aquilo que ela disse que faria, a partir dessa resposta, ela abandona, ela não faz, ela não cumpre. Exatamente por quê? Porque a oração dela estava sendo guiada pela emoção, guiada pelo sentimento, guiada pela circunstância. Paulo vai dizer, olha, nós não sabemos orar como convém, e ele não está falando sobre a capacidade de articular as palavras, de fazer uma oração de meia hora, de 1 hora, não é sobre isso. Não é sobre você pegar essa frase, essa expressão como uma desculpa para dizer, eu não vou orar, porque olha, eu não sei orar como convém. Então eu quero te dizer, você pode orar como convém, nas tuas palavras mais simples, porque não está na beleza das palavras. A oração não é ouvida por Deus porque você ora 30 minutos. A oração não é ouvida por Deus porque você dobra os joelhos na igreja. A oração não é ouvida por Deus porque você está com uma roupa de crente. Não. E se existe a oração, se Paulo está dizendo que nós não sabemos orar como convém, então o que significa orar como convém? A gente já sabe que orar como não convém é orar sem conhecer a vontade de Deus para aquela situação. Orar como não convém é orar guiado pelas emoções, pelas circunstâncias externas. Orar como não convém é pedir coisas, e embora sejam coisas boas, elas estão fora do tempo ou do propósito divino. E ele vai dizer, mas é tão interessante, ele diz, não sabemos orar como convém, mas olha o que ele vai dizer no início do texto, ele vai dizer, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda. O Espírito nos ajuda. Então preste atenção, embora nós não saibamos orar como convém, Ele não nos deixou a Deus dará. Ele não nos deixou ao Léo. Ele disse, problema é de vocês, vocês não sabem orar como convém, problema é de vocês. Quebrem a cara, até descobrir. Deus não é maravilhoso, gente? Não é maravilhoso? A palavra de Deus não é maravilhosa? Deus não diz, Paulo não está dizendo, olha, vocês não sabem orar como convém, problema é de vocês, descubram. Ele não diz isso. Ele diz, embora nós não saibamos orar como convém, nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. E Ele nos ajuda intercedendo segundo a vontade de Deus. E é tão maravilhoso que o texto vai dizer que Ele intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Ou seja, mesmo quando nós não temos palavras, mesmo quando nós não temos uma capacidade de articulação das palavras, o Espírito intercede por nós até mesmo com gemidos inexprimíveis. Preste atenção, orar como convém não é sobre técnica. Pastor, eu quero aprender a orar, ore. Não, pastor, eu quero fazer um curso de oração, não tem. Não, pastor, mas eu comprei na internet, você pode comprar o curso que você quiser na internet. Se você não colocar em prática, qualquer curso que você comprar não adianta. Olha que interessante, um dia os discípulos estão olhando
e eles estão observando Jesus orar. Eles estão olhando e dizendo, nossa, como esse homem ora. Ele ora. E aí eles chegam para Jesus e pedem o quê? Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus diz então, quando vocês forem orar, orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Ele não está ensinando uma oração modelo, uma oração que você tem que Ctrl+C, Ctrl+V. Então eu só tenho que orar o Pai nosso que estás no céu, santificado. Não, não. Jesus está dando um modelo de oração. Mas preste atenção, orar como convém não é sobre técnica, mas sobre alinhamento com a vontade de Deus. Nós precisamos entender isso. É exatamente aí que o Espírito Santo tenta nos ajudar. Porque olha só, uma coisa é você, marido, conhecer a vontade da sua esposa. Ela está lá, está dentro de casa com você, convive com você. Uma coisa, mulher, é você conhecer a vontade do seu marido. Vocês estão lá, convivendo juntos há tantos anos. Só de olhar você já conhece a vontade um do outro. Então isso é sobre relacionamento, é sobre intimidade. Então preste atenção, se nós não temos esse relacionamento com Deus, da forma como nos relacionamos com as pessoas, tem alguém que tem. Tem alguém que tem. E esse alguém que tem esse relacionamento com Deus, de forma pessoal, é o Espírito Santo. E deixa eu te dizer, o Espírito Santo não está lá no céu não. O Espírito Santo está dentro de você. Eu vou dizer de novo, o Espírito Santo está dentro de você. É por isso que você pode desenvolver essa intimidade com Deus. É por isso que você pode conhecer a vontade de Deus. Quando você pode ler a palavra de Deus e dizer, mas gente, mas isso aqui é impossível. Como que Deus quer que eu faça isso? Eu não consigo. Então o Espírito Santo que habita dentro de você, é o que o texto vai dizer, é Ele que te ajuda. A palavra de Deus diz que quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça não é o pastor. As pessoas podem olhar e dizer assim, ô pastor, mas fulano é lá da tua igreja, mas a vida dele continua daquele jeito assim, assim, assim. Porque o pastor não tem poder de mudar ninguém não, gente. A igreja não tem poder de mudar ninguém. Igreja não muda ninguém. Não, pastor não muda ninguém. Pastor, mas é o Espírito Santo que muda? É. Mas ele não tem poder? Tem. Só que ele é um cavalheiro. Ele é um cavalheiro. Ele se põe à disposição para nos ajudar. Agora recebe ajuda quem quer. Quem se dispõe a ser ajudado. Já conheceu gente orgulhosa? Que ela está precisando de ajuda. Ela está precisando de ajuda. Aí você chega para ajudá-la e ela diz, não preciso. Você já viu gente assim? Eu já vi, já cansei de lidar com gente assim. Pode deixar que eu sei resolver. Mas você está vendo que ela não sabe. Você está vendo que ela não sabe resolver. Mas o orgulho dela não se deixa ajudar. Ser ajudada. E na nossa relação com o Espírito Santo, às vezes é assim. Na maioria das vezes é assim. Nós estamos com a vida quebrada. A gente não sabe para onde sair. A gente não sabe para onde andar. A gente não consegue conduzir. A gente se esforça para conduzir a nossa vida cristã. À base do nosso esforço. O nosso esforço que começa domingo às 6 da tarde e termina domingo às 8 da noite. Não dura nem até segunda. Nosso esforço que não dura pela nossa força, não dura nem até as 9 horas, às 21 horas de domingo. Ela dura enquanto a gente está aqui. Daqui a pouco ela se esvai. A gente sai da igreja e diz assim, mas lá na igreja eu fiz o voto, lá na igreja eu disse que eu fiz oração, mas olha só, não consigo. Por quê? Porque nós tiramos o Espírito Santo dessa equação. A gente diz, pode deixar que eu faço. Por quê? Porque a voz do Espírito, porque a direção e o direcionamento do Espírito, nem sempre, ou melhor, nunca está de acordo com a nossa direção, escolha e decisão. Na verdade, nós temos que nos submeter e submeter a nossa vontade, a nossa escolha, a nossa decisão à vontade dele. Por isso muito crente, por isso tem muito cristão com a vida cristã falida. A religiosa está em dia, a vida religiosa está em dia.
Mas a vida cristã, de relacionamento com Deus, de relação com Deus, de intimidade com Deus, está falida. Está falida. Ele não ouve mais o Espírito Santo. Não, pastor, eu ouço. Não é sobre ouvir, escutar, é sobre obedecer. É sobre obedecer. Alguém já disse que o abecedário do crente começa com as letras O, B, D, C. Você consegue entender isso? Ele está disposto a nos ajudar. Ele quer, o Espírito Santo quer nos ajudar. Mas nós vamos ser humildes o suficientes para dizer: Espírito Santo, quer saber de uma coisa? Já tentei mesmo, não deu certo, só quebrei a cara. Se o Senhor não assumir o controle, se o Senhor não pegar o controle e assumir o controle da minha vida, vou continuar dessa forma. Por mais que eu me esforce. Ah, pastor, eu tento, pastor, mas eu não consigo. Eu sei, irmão, eu também tento. Eu também já tentei muitas vezes do meu jeito. E sabe qual foi o resultado? Fracasso. Mas todas as vezes que eu submeti a minha vontade à vontade de Deus, sabe qual foi o resultado? Sucesso, deu certo. Porque Ele conhece a vontade de Deus. É Ele que nos ensina todas as coisas. Nós temos um professor 24 horas por dia. Nós temos alguém disponível a nós, para nos ajudar em todas as nossas fraquezas, para nos ajudar em todas as nossas dúvidas, para nos ajudar em todos esses caminhos que muitas das vezes para nós se tornam confusos. Mas será que isso é Deus mesmo? Será que o que o pastor está falando aí é a vontade de Deus? Meu irmão, só o Espírito Santo que pode te dizer. É só o Espírito Santo que pode te dizer. Se você não quer acreditar diretamente daquilo que está saindo daqui do altar, é só o Espírito Santo que pode te dizer, porque eu não vou te convencer. Eu posso ficar com você aqui até meia-noite, até amanhã de manhã. É só o Espírito Santo que te convence. É só o Espírito Santo que te mostra, que diz: ei, não é por aí. Ei, é assim. É exatamente desse jeito. É o momento que nós precisamos nos humilhar diante de Deus. É o momento que nós precisamos nos desfazer das nossas vontades. É o momento que nós temos que abrir mão dos nossos achismos e dizer: então tá, Espírito Santo, se você está dizendo que é assim que eu vou viver, é dessa forma que eu vou fazer. Preste atenção, se existe o orar como não convém, então existe o orar como convém. E orar como convém nada mais é do que orar com o entendimento da vontade de Deus, com o alinhamento espiritual, com o coração sensível ao Espírito Santo. Preste atenção, eu estou falando só de coisas espirituais. Preste atenção, entendimento da vontade de Deus, você só pode receber pela pessoa do Espírito Santo. Entenda, acontecer o alinhamento espiritual na tua vida, você alinhar a tua vida espiritual com a vida de Deus e com a vontade de Deus, é só o Espírito Santo. É só o Espírito Santo que pode fazer. Você estar sensível à voz de Deus, é só o Espírito Santo que pode fazer. Sabe, a gente não põe crente para cuidar da vida dos outros. Não dá para a gente ficar cuidando da vida dos outros para saber se as pessoas estão fazendo certo e errado. Não dá. Nem é nosso papel esse. Nem é. Mas quem tem o coração rendido e entregue, para quem sabe como viver essa vida cristã, desenvolver essa prática maravilhosa da forma como convém, ele está sensível ao Espírito Santo, ele entende a vontade de Deus e ele está com a sua vida espiritual alinhada a essa vontade. Você consegue entender isso? Por isso Paulo diz, ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar. Você não está sozinho nessa caminhada. Você não está sozinho nessa caminhada de crescimento espiritual, de desenvolvimento da tua vida espiritual, de conhecimento de mais de Deus, de conhecer mais a Deus. Você não está sozinho. O culto termina aqui, daqui a pouco termina o culto, você vai para casa. Mas preste atenção, você tem com você e vai com você aquele que pode te ajudar em todas as suas decisões. Se você é alguém que teme a Deus, você pode
perguntar para Ele a qualquer momento: Deus, isso que eu vou fazer, isso que eu estou prestes a fazer, a forma como eu estou vivendo, o estilo de vida que eu estou vivendo, te agrada? Veja, não é o pastor que vai dizer se sim ou se não. Dá vontade. Né, Alessandro? Dá vontade. Mas o Espírito Santo, quando você se dispõe a ouvir o Espírito Santo, irmão, preste atenção, você larga tudo. Você diz: se essa é a vontade de Deus, se essa é a forma de agradar ao Espírito Santo, é dessa forma que eu vou viver. Às vezes nós fazemos um esforço tremendo de mudar as pessoas, e não adianta, não adianta. O ser humano não tem o poder de mudar o ser humano. Um dia Jesus contou uma parábola interessante. Ele diz: olha, 2 filhos, o pai chamou o primeiro e falou: meu filho, vai fazer tal coisa. E ele disse: já vou, e não foi. Aí ele chamou o segundo e falou: pai, filho, vai fazer tal coisa. O filho disse: eu não vou, mas foi. Não é sobre responder ao pai, mas é sobre se submeter a uma ordem. E ele disse: qual desses 2 obedeceu ao seu pai? O que disse que ia e não foi, ou o que disse que não ia e foi? Porque o mais importante é a prática. A obediência é a prática, é o colocar em prática, é o agir, é o caminhar, é o ir em direção de. Isso é obediência. Presta atenção, orar como convém. Olha só, como nós não conseguimos fazer isso sozinho, porque nós não conhecemos a vontade de Deus na sua plenitude, e por mais que usemos de toda a nossa força humana, por isso, meu irmão, presta atenção, antes de qualquer batalha, antes de qualquer vitória que você tem aqui, nesse mundo humano, você precisa ter vitória no reino espiritual. Preste atenção, preste atenção. O espírito de rebeldia que habita dentro da tua casa, na vida dos teus filhos, você pode aplicar castigo, você pode fazer o que você quiser. Enquanto ele estiver aos teus olhos, ele vai parecer que deu certo. Vai parecer que deu certo. Mas na primeira oportunidade que ele estiver longe dos teus olhos, ele vai fazer totalmente diferente. Mas quando você vence essa batalha no reino espiritual, quando você submete a tua vida à vontade de Deus, quando você entende que é mais do que uma rebeldia, uma desobediência, é um espírito ruim que age na vida desse teu filho, e você começar a entrar no mundo espiritual e guerrear contra esse espírito, eu quero te dizer que isso vai se refletir na vida do teu filho. Você pode ficar brigando contra o vício da pessoa, do teu filho, do teu marido, da tua mulher, se isso te incomoda, você pode ficar brigando, vai funcionar. Só vai criar discórdia dentro de casa. Mas se você começar a submeter isso em oração, se você começar a entrar no reino espiritual, veja só, não estou falando dessas oraçõezinhas que a gente faz aí de vez em quando. Eu estou falando de uma vida mesmo de consagração, de pagar um preço por essa libertação. Eu quero te dizer, prepara a bexiga, prepara aí o boom, prepara aí os teus fogos de artifício, porque essa vitória Deus vai te dar. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa. A vontade de Deus é que teus familiares vivam em paz, livres, libertos. Essa é a vontade de Deus. Então você está orando de acordo com a vontade de Deus. Então a tua oração está exatamente sendo apresentada a Deus como convém, porque é a vontade de Deus que isso aconteça na tua casa. Você consegue entender isso? Quando Paulo diz, não sabemos orar como convém, Paulo não está desmerecendo a oração de ninguém. A tua oração pode ter 1 minuto ou 1 hora. Não é sobre articular as palavras. Orar como convém é orar com a ajuda do Espírito Santo. É você dizer, Espírito Santo, qual é a tua vontade para essa situação? Orar como convém é permitir que o Espírito Santo dirija a tua oração. Ele te conduza nesse caminho. Orar como convém
é permitir, inclusive, que o Espírito Santo interceda por você quando você não sabe o que orar, o que pedir. Nós nunca vimos essa glória de Deus. Os nossos olhos nunca contemplaram, nunca tiveram essa visão de Isaías. Ele diz: os meus olhos viram o Rei. Os nossos olhos nunca viram Deus. Nós nunca tivemos a oportunidade de ver, mas nós contemplamos, nossos olhos podem contemplar tudo que Deus fez. Talvez nós não conheçamos Deus na sua glória, na sua infinitude, mas o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo conhece. O Espírito Santo sabe. O Espírito Santo reconhece a grandeza de Deus, a soberania de Deus, o senhorio de Deus. E Ele pode revelar isso a nós. Talvez você já cansou de ouvir sobre um Deus que te ama, mas você não sabe o que isso representa na verdade, na essência. Porque nós confundimos amor com esse sentimento que as pessoas dizem ter umas pelas outras. Eu te amo, até o teu dinheiro acabar. Eu nunca esqueço, sempre ouvi isso, ouvi muitas vezes isso na minha infância, que quando a necessidade entrava pela porta, o amor saía pela janela. E muitas vezes as pessoas pensam no amor de Deus dessa forma. Muitas vezes as pessoas pensam que Deus as ama enquanto elas estão fazendo coisas boas. Mas o dia que elas fazem coisas erradas, Deus deixa de amá-las. Só o Espírito Santo pode nos ensinar essa verdade de que Deus nos ama de forma incondicional. Ah, pastor, então quer dizer que eu posso ficar fazendo coisa errada? Claro que não. Não é sobre isso, gente. Não é sobre isso. Você já foi filho, né? Você já foi filho, você sabe muito bem. Papai e mamãe diziam, não faz. Quando você fazia o que ela dizia que não era para fazer, ela não deixava de te amar. Mas você sabia que tinha desagradado a ela, velho. E é sobre isso. Deus não deixa de amar. Mas lá no fundo a gente sabe. Se a gente fez o que Ele não gostaria, entristeceu o coração do Pai. Eu quero que você fique de pé.